288 a 91. Nós vamos ler o texto O Mundo Lindo, né? Nós já fizemos essa leitura, tá? Em 11/3, mas voltaremos nela para fazermos a atividade sobre o entendimento desse texto, certo? A morte é um acontecimento que faz parte da nossa trajetória, mas dificilmente é encarada com naturalidade, não é mesmo? É um assunto difícil de entender e doloroso de aceitar. O texto que você vai ler a seguir é uma crônica, tá? Esse aqui é um tipo de leitura, é um tipo de texto que Maria Colasanti, que fala exatamente disto, da morte. De que morte a autora vai tratar? Leia o texto e descubra. Um mundo lindo. Morreu o último caracol da Polinésia. Havia um caracol da Polinésia, um caracol de árvore e nenhum outro. Era o último e morreu. Morreu de quê? Ninguém sabe me dizer. O jornal não acha importante revelar a causa-mortes de um caracol da Polinésia. Notícia apenas que com ele extinguiu-se a sua espécie. Ninguém nunca mais verá um lugar algum, nem mesmo na Polinésia, um polinesiano caracol. Pois eu ouço dizer que sei o que foi que matou. Ele morreu de ser o último, morreu de sua extrema solidão. Sua vida não era acelerada, nada capaz de causar-lhe estresse, mas era dinâmica. Ao longo de um ano, graças a esforços e determinação e impulso fornecido pela própria natureza, o molusco lograva-se deslocar-se cerca de 70 centímetros, mas teria sido uma temeridade. Assim mesmo, de que adiantavam esses 75 centímetros suados, batalhados dia a dia, sem ninguém para medi-los, sem nenhum parente, amigo, companheiro que lhe dissesse: você hoje bateu sua marca? Sem ninguém para esperá-lo na chegada? O último caracol da Polinésia olhava ao redor e não via ninguém. Ali estava frequentemente seu tratador. O caracol vivia no zoológico de Londres, mas o tratador não era ninguém. O tratador era qualquer coisa menos importante que o tronco sobre o qual o caracol se deslocava. O tratador era de outra espécie e vivia, sim, de vez em quando, via os pesquisadores que o examinavam, olho agigantado pela lente. Mas os pesquisadores não tinham uma concha rosada cobrindo-lhes as costas. Os pesquisadores também não eram ninguém. Então, o caracol da Polinésia olhava o mundo e o mundo estava vazio. E como pode alguém viver? Como pode alguém querer viver num mundo esvaziado de seus semelhantes? Seguramente ele era muito bem tratado no zoológico. Comida não havia de lhe faltar. O que comia um caracol da Polinésia?
e de dia e de noite estava livre de predadores. Seus antepassados, talvez ele mesmo na infância, tinham tido que lutar pela sobrevivência. E a vida era dura, mas lutava em companhia. Quando um deles era esmagado, quantos caracóis são esmagados mesmo na Polinésia? Outros lamentavam sua morte. Quando um deles se atrasava em sua marcha, é tão fácil a um caracol se atrasar, outros esperavam por ele. Havia sempre velhos caracóis experientes, aos quais pedia conselho, novos caracóis e ignaros, aos quais ensinar os segredos da vida. Havia sempre companheiros, e o mundo povoado de companheiros. Era lindo. Mas os outros, todos foram acabando aos poucos, vítimas de um único predador, disposto a transformar suas conchas em objetos turísticos. E o último caracol da Polinésia, cansado de ser o último, cansado de ser tão só, deixou-se pisar pela morte, que passava apressada. Certo, talvez, de poder renascer em algum mundo lindo, em que milhares de ovos de caracol preparassem para eclodir. Então, o que é eclodir? É sair da concha, abrir-se, tá? Ignaro, olha aqui, ignaros. O que é ignaro? Que é ignorante, que não sabe. Então, nesses amarelinhos aqui, nós temos o dicionário, o que quer dizer algumas palavras, tá? E essa aqui é Maria Colasanti. Ela nasceu na Itália em 1937, mas aos 11 anos emigrou, veio para o Brasil. E ela estudou artes plásticas. Na literatura, destacou-se como escritora de crônicas, contos e poemas. Então, esta é Maria Colasanti, autora desta crônica. Então, vamos ver, né? Essa história, olha lá, o pesquisador, né? O pesquisador está falando sobre um caracol da Polinésia, né? Que foi o último, estava em extinção. Então, agora vamos fazer as atividades da página 90 e 91. Então, vamos lá. Para escrever uma crônica, geralmente o autor se inspira em acontecimentos do dia a dia, que podem ocorrer à sua volta ou não. Em que Marina Colasanti se inspirou para escrever na crônica? Então, em quem que ela se inspirou? Ela se inspirou numa notícia de jornal que relatava o quê? A morte de um último caracol da Polinésia. Onde está? Tá aqui, Morreu o último caracol da Polinésia, Aí, ele era o último, né? Aqui, notícia. O jornal não acha importante revelar a causa-morte do caracol. Notícia apenas que com ele extinguiu sua espécie. Então, de onde ela tirou? De uma notícia de jornal. Olha lá, o jornal, né? A notícia do jornal. Então, ela tirou daí, né? Olha lá, ela se inspirou na notícia de jornal que relatava a morte do último caracol da Polinésia. Nas crônicas, o autor é livre para expressar seu modo particular de ver e interpretar as coisas. De acordo com o ponto de vista da cronista, de que teria morrido o último caracol da Polinésia? Ele teria morrido do quê?
de solidão, já que era o último da sua espécie. Olha onde está. Olha lá, ó. Morreu, ó. Pois eu ouço dizer que sei o que foi que matou. Ele morreu de ser o último. Morreu de extrema solidão, né? Por quê? Ele era o último da espécie, tá? Então, ele teria morrido de solidão. A crônica, vamos ver aqui, ó, na página 93, está falando que é crônica. O que é crônica? É um texto breve, geralmente publicado em jornais, revistas, livros e em páginas da internet. Olha lá. Que aborda acontecimentos do dia a dia. Vejam, então foi tirado de um jornal o que a Marina Colasanti fez, né? Essa crônica. O cronista costuma tratar desses acontecimentos, oferecendo ao leitor seu ponto de vista e sua reflexão. Então, ele vai falar sobre o ponto de vista da autora, tá? Ela vai dar a sua reflexão, o seu pensamento, o seu ponto de vista, tá? Certo? Então, voltando aqui. Releia esse trecho do último parágrafo da crônica. Então, esse aqui é o último parágrafo da crônica, ó. Mas os outros foram acabando aos poucos, vítima do único predador disposto a transformar suas conchas em objetos turísticos. Quem seriam os outros? Olha lá, mas os outros todos foram acabando aos poucos, vítima do único predador disposto a transformar suas conchas em objeto turístico. Quem seriam os outros? Seriam os demais caracóis, né? Seriam os outros caracóis que morreram, tá? Então, como você descobriu essa informação? Porque ele tá aqui, ó. Foi através do que? Das informações consideradas no contexto todo, na história toda, né? Então, vamos colocar aqui. Então, ó, como você descobriu essa informação? Através das informações trazidas do texto, né? Vamos pôr assim, ó. Informações trazidas no texto, tá? Então, foi através das informações do texto, né? O que estava dentro do texto, certo? Como seria quem seria esse único predador? Quem que é esse predador? Olha lá, quem são esses predadores que transformam as conchas em objetos turísticos? É o próprio ser humano, né? É o homem. Então, seria o ser humano. E como você chegou a essa conclusão? Porque aqui fala, ó. Ele transforma suas conchas em objetos turísticos. Então, como você chegou? Porque tá aqui, ó, que o ser humano que transforma a concha em objetos turísticos para comercializá-los. Então, o que eles faziam? Eles matavam o caracol da Indonésia para pegar a concha, né? Porque a concha é grande, e transformava em objeto turístico para vender, para comercializar, tá?
Então era isso que eles faziam, eles confeccionavam produtos, né? Com a concha do caracol, tá? Então, por isso que foram sumindo esses caracóis. Releia este trecho da crônica, prestando atenção na palavra em destaque. Olha lá. Então, aqui eu tenho as palavras em destaques. Então, vamos ver o que ela quer dizer. Pois eu ouço dizer que sei o que foi o que matou. Matou quem? Quem que ele está querendo falar? Está querendo falar de quem? Do caracol da Polinésia. Ele morreu de ser o último. Quem que morreu de ser o último? Ele quem? O caracol da Polinésia. Morreu de sua extrema solidão. Sua vida não era acelerada. Qual vida que não era acelerada? A vida de quem? Quem que não acelerava a vida? O caracol da Polinésia. Nada capaz de causar-lhe estresse. Então, o que não causava estresse em quem? No caracol. Mas era dinâmica. Ao longo de um ano, graças a esforços e determinação e impulso fornecido pela própria natureza, o molusco, então o caracol, ele é um molusco, lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros. Quem que se deslocava cerca de 70 centímetros? O caracol da Polinésia. O caracol da Polinésia é um molusco, tá? A quem se refere a essas palavras destacadas? Então, referem-se ao caracol da Polinésia. Que nome essas palavras substituem? Substituem o nome caracol, né? O nome do caracol, né? Então, ele está substituindo essa palavra, né? Esse vocabulário, caracol da Polinésia, certo? Reescreva esse trecho trocando as palavras destacadas, essas palavrinhas destacadas, pelo nome que ela substitui. Então, vocês vão trocar todas essas palavrinhas destacadas pelo nome caracol da Polinésia, tá? Então, olha lá. Pois eu ouço dizer que sei o que foi que matou o caracol da Polinésia. Olha lá, eu troquei. Tá vendo? Ó. Foi que o matou, ó. Que matou. Eu não vou colocar que o matou o caracol, fica errado. Então, eu coloco o contrário. Que matou o caracol da Polinésia. Aí aqui, ó, vamos trocar também, ó. O caracol da Polinésia morreu de ser o último. Morreu de sua extrema solidão. Sua vida, a vida de quem? A vida do caracol, então, ó, a vida do caracol da Polinésia não era acelerada. Nada capaz de causar-lhe estresse, ó ler aqui. Então, capaz de causar estresse ao caracol da Polinésia. Mas era dinâmica. Ao longo de um ano, graças ao esforço e determinação e impulso fornecido pela própria natureza, então, no lugar do molusco, eu vou colocar o caracol da Polinésia, lograva deslocar-se cerca de, olha lá, 70 centímetros. Então, troquei o molusco por o caracol da Polinésia. Olha como ficou o texto.
Pois eu ouço dizer que sei o que foi que matou o caracol da Polinésia. O caracol da Polinésia morreu de ser o último, morreu de sua extrema solidão. A vida do caracol da Polinésia não era acelerada, nada capaz de causar estresse ao caracol da Polinésia, mas era dinâmica. Ao longo de um ano, graças a esforços e determinação e impulso fornecido pela própria natureza, o caracol da Polinésia lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros. Então, o que aconteceu aqui? Ficou muito repetitivo, né? Essas palavras. Aí, como fica muito repetitivo, né? Para não ficar muito o caracol da Polinésia, tá vendo, ó? Então, nós sempre trocamos essas palavras por palavras que são pronomes, tá? Então, nós trocamos essas palavras por alguns pronomes. Para quê? Para que não fiquem, para que a gente possa substituir, para que não fique repetitiva as palavras, tá? Para não ficar muito tudo a mesma coisa. Então, a gente vai trocando, ó, por pronome do caso reto, né? Por pronomes oblíquos, por pronomes possessivos, por outras palavras, outros substantivos, tá? Então, a gente troca para não ficar repetida essas palavras, certo? Então, olha lá. Aqui, então, vocês vão trocar essas palavrinhas pela palavra caracol da Polinésia, ó. Tá vendo? Ó. Então, aquelas outras palavras, olha quanto, né? E aí fica muito repetido. Por que a cronista substituiu esse nome por essas palavras, né? Então, para quê? Para não usar esse nome muitas vezes e o texto não ficar repetitivo, que foi o caso aqui. Olha lá, né? Ficou muito repetitivo, certo? Para você não usar demasiadamente, muitas vezes, para não usar demais, né? Essas palavras, senão fica muito exagerado, tá? Então, ela usou essas outras palavras para o texto não ficar repetitivo, certo? Essa, então, foi a atividade de hoje na página 90 e 91. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!